Sejam bem-vindos a mais um Fã em Letras, onde a gente mergulha a fundo em livros incríveis para extrair o máximo de conhecimento e insights. É isso aí. E hoje, preparem-se, porque vamos desvendar a grandiosa carta aos Romanos junto com um guia espetacular, Aham. o comentário Romanos. Comentário exegético de Douglas J. Moo. Legal. Antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse episódio com seus amigos e, claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados por aqui. Boa. A sua participação é o que nos impulsiona a desbravar o universo da fé em letras. Com certeza. Agora sim, vamos lá. Então, A Carta aos Romanos é realmente um marco na história do cristianismo. E o comentário de Moo nos oferece uma lente poderosa para enxergar as nuances e a profundidade do texto. sem dúvida. E o mais legal é que Moo já começa nos instigando usando uma frase do C.S. Lewis. O que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca. Verdade. Essa frase já nos coloca em modo de investigação. Ashmal, como a nossa perspectiva influencia a compreensão de Romanos. Sem dúvida, essa frase nos lembra que a nossa leitura da Bíblia não é neutra, mas sim moldada pelas nossas experiências, crenças e pelo contexto em que vivemos. É como observar uma obra de arte, cada pessoa pode ter uma interpretação diferente dependendo do ângulo que observa. Faz todo sentido. Ah. E o comentário de Mo nos ajuda a ter essa visão mais ampla, nos mostrando os diferentes ângulos e nos guiando pelos caminhos complexos do pensamento de Paulo. Exatamente. E para facilitar a nossa jornada, Mu propõe uma estrutura bem interessante para a carta, Certo. dividindo em 6 sessões principais, começando pela introdução, onde Paulo se apresenta e expõe o tema central da carta, e seguindo até a conclusão com suas saudações e exortações finais. Mas ao invés de listarmos todas as sessões, vamos focar em alguns pontos que realmente se destacam nesse comentário. Ótimo, adoro ir direto aos pontos-chave. E já que falamos em mistérios, me conta, é verdade que existe um debate sobre a autoria de Romanos? Em algum lugar que alguns estudiosos questionam se Paulo realmente escreveu todos os 16 capítulos. Sim, essa é uma questão que intriga os estudiosos há muito tempo. É. Mas o comentário de Mu, com base em evidências textuais históricas, conclui que a autoria de Paulo é a mais provável para todos os capítulos de Romanos. Então podemos respirar aliviados. Paulo continua sendo autor da carta, pelo menos por enquanto. Isso. Mas diz uma coisa, quem eram os destinatários dessa carta? É. Eram apenas judeus convertidos ao cristianismo? Ou havia também gentios na comunidade? Sabemos que a comunidade cristã em Roma era composta por judeus e gentios convertidos. Certo. Mas o comentário de Mu sugere algo ainda mais específico. Vamos lá. Ele acredita que Paulo, em Romanos, se dirige primariamente aos cristãos gentios. Sério, porque ele faria isso, qual seria o objetivo dele? Mu levanta a hipótese de que Paulo queria mostrar aos cristãos gentios que eles não precisavam se submeter à lei de Moisés para serem aceitos por Deus. Naquela época, muitos judeus convertidos acreditavam que os gentios também precisavam seguir os rituais e leis judaicas para serem salvos. Nossa, que situação complicada. Imagina a confusão que isso devia causar na comunidade. É. Então Paulo usou Romanos para apaziguar os ânimos e colocar a ordem na casa. Exatamente. Ele usa a carta para rebater essa ideia, mostrando que a salvação vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Entendi, é como se ele estivesse dizendo, gente, calma, a graça de Deus é para todos, independente da origem ou dos costumes. Perfeito. E para defender esse argumento, Paulo usa exemplos do Antigo Testamento como a história de Abraão. Ele mostra que Abraão foi considerado justo por Deus antes de ser circuncidado. Ou seja, a circuncisão, que era um símbolo da aliança de Deus com o povo judeu, não era essencial para a salvação. Uau, que argumento poderoso. Paulo realmente era um mestre em usar as escrituras para defender a fé cristã. E essa ênfase na universalidade do evangelho é um dos pontos que mais me fascinam em Romanos. Com certeza, Paulo quebra as barreiras que separavam os povos e proclama que em Cristo não há mais distinção entre judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres. Todos são um em Cristo Jesus. Que mensagem libertadora e inspiradora. E o comentário de Mu nos ajuda a apreciar a beleza e a profundidade dessa mensagem, mostrando como ela revolucionou a forma de pensar da época. Sem dúvida, Romanos é um divisor de águas e Mu nos guia por essa revolução de forma brilhante. Mas além dessa questão crucial sobre a lei, e a graça é outro ponto que gera bastante debate, é o tema central da carta. Ah, sim, lembro de ter lido diferentes interpretações sobre o tema principal de Romanos. Uns falam da justiça de Deus, outros da salvação pela fé, e há ainda quem aponte para a esperança como fio condutor da carta. Qual a sua opinião sobre isso?
Moore nos adverte para o perigo de tentar impor um único tema à carta, reconhecendo a complexidade e a riqueza do pensamento paulino Romanos, aborda uma série de temas interligados, e o nosso desafio é entender como eles se conectam e contribuem para a mensagem geral. Entendia como um quebra-cabeça com várias peças que juntas formam uma imagem completa. Isso! E o comentário de Moore nos ajuda a montar esse quebra-cabeça. Exatamente. E para te mostrar como ele faz isso, que tal começarmos a analisar um dos conceitos-chave que ele destaca? Vamos. A justiça de Deus é uma frase que aparece diversas vezes em Romanos e que tem sido objeto de muita discussão entre os teólogos. Parece um bom ponto de partida final. Essa frase, apesar de parecer simples, com certeza guarda um significado bem profundo, né? Com certeza, e o comentário nos apresenta 3 interpretações principais para essa frase. Uhum. A primeira seria como um atributo de Deus, ou seja, a sua justiça é intrínseca. A segunda como uma ação de Deus que se manifesta na sua fidelidade à aliança e no seu plano de salvação. E a terceira como um dom de Deus, a justiça que Baal opera. Ele concede àqueles que creem. 3 perspectivas bem distintas. E qual delas é defendida pelo comentário? Qual a leitura que Moore faz dessa justiça de Deus? Um argumenta que a justiça de Deus em Romanos, especialmente nos trechos-chave da carta, está frequentemente ligada à fé, referindo-se à posição de justiça que Deus concede ao crente. Ou seja, a justiça não é algo que conquistamos por mérito próprio, mas um presente que recebemos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Perfeito? Essa é a essência da mensagem de Romanos. E para entendermos melhor como essa justiça de Deus se manifesta na vida do crente, precisamos analisar outro conceito-chave, o papel da lei. Mas a lei não era para nos guiar e nos conduzir à justiça, como ela pode estar relacionada à graça. Essa é uma pergunta crucial. E o comentário de Moore nos ajuda a entender as nuances do pensamento de Paulo sobre a lei. Ele destaca o papel multifacetado da lei em Romanos, mostrando como ela revela o pecado, intensifica a transgressão e até mesmo parece produzir o próprio pecado. Nossa, que intrigante, a lei então teria um efeito contrário ao que se esperava. Exato. Moore argumenta que para Paulo a lei, embora boa e santa, não tem o poder de nos libertar do pecado. Pelo contrário, ela nos confronta com a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente, nos levando a conhecer a nossa necessidade da graça de Deus. Que interessante, é como se a lei funcionasse como um espelho refletindo a nossa verdadeira condição espiritual e nos mostrando a nossa necessidade de um Salvador. Perfeito, e para ilustrar essa dinâmica entre lei e graça, Paulo usa uma comparação poderosa em Romanos, a figura de Adão e Cristo. Adão representando a desobediência e a queda, e Cristo a obediência e a redenção. Exatamente. Em Romanos 5.12 e 21, Paulo traça um paralelo entre Adão, primeiro homem, e Cristo, novo homem, mostrando como a desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte para o mundo, enquanto a obediência de Cristo trouxe a graça e a vida. Uma dicotomia poderosa, e como o comentário de Moore explora essa comparação. Ele nos guia por essa passagem, analisando os detalhes do texto e destacando as implicações teológicas da comparação entre Adão e Cristo Mon, nos ajuda a entender como essa comparação ilumina temas como pecado, graça, justificação e a união do crente com Cristo. E por falar em união com Cristo, o comentário também se aprofunda no significado do batismo, não é? Sim, em Romanos 6, Paulo usa a imagem do batismo para ilustrar a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Uma imagem rica em simbolismo e como o comentário interpreta essa passagem. Moore explica que, para Paulo, o batismo não é apenas um ritual externo, mas um ato que simboliza a nossa união com Cristo quando somos batizados, somos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Ou seja, o batismo representa uma mudança radical em nossa identidade. E em nosso modo de vida, morremos por pecado e ressuscitamos para a justiça. Exatamente. Mas, para entendermos melhor como essa nova vida se manifesta na prática, precisamos continuar nossa exploração e na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar em outras passagens desafiadoras e instigantes de Romanos. Que legal, Mal. Posso esperar para desvendar mais mistérios dessa carta incrível. E você, querido ouvinte, não perca a continuação da nossa jornada. Fiquem ligados. E aí, prontos para continuar desvendando os mistérios de Romanos. Preparadíssimo. Na primeira parte, exploramos a estrutura da carta, o contexto histórico e alguns conceitos-chave como a justiça de Deus e o papel da lei, mas como você bem sabe, Romanos é uma carta densa, cheia de nuances e passagens que exigem uma análise mais profunda. É verdade? E é por isso que estamos aqui prontos para mergulhar ainda mais fundo com a ajuda do Romanos. Comentário exegético de Douglas J. Moore. Isso é. E já que você mencionou passagens desafiadoras, me lembrei de uma que sempre me intrigou, Romanos 7.7 e 25, aquela que fala sobre a luta interna
entre o desejo de fazer o bem e a força do pecado. Ah, sim, uma passagem clássica que já gerou muita discussão e diferentes interpretações ao longo da história. Mas o Mu, com sua expertise, nos ajuda a navegar por esse mar de dúvidas e nos apresenta uma leitura bem interessante. Que legal. E qual seria essa leitura? Me explica melhor. Mu argumenta que essa passagem descreve a experiência de alguém que está sob o domínio da lei, mas ainda não experimentou a liberdade da graça. Ele acredita que Paulo está usando a primeira pessoa para apresentar a luta de alguém que busca justiça pelas obras da lei, mas se frustra ao perceber a sua incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Entendi, então essa passagem não descreve a experiência do cristão, mas de alguém que ainda não se rendeu à graça de Deus. Exatamente, e essa interpretação faz muito sentido no contexto da carta, já que Paulo está justamente mostrando a insuficiência da lei para a salvação e a necessidade da graça de Deus. Faz todo sentido, e essa leitura nos ajuda a entender melhor a angústia expressa nesse trecho, a frustração de alguém que tenta alcançar a Deus por seus próprios méritos. Mas se depara com a sua própria fraqueza e incapacidade, é como tentar escalar uma montanha íngreme sem as ferramentas adequadas. Você esforça a luta, mas a cada passo se sente mais distante do topo. Perfeito. E é nesse ponto que a mensagem de Romanos se torna ainda mais poderosa, pois nos mostra que a solução para a nossa falha não está em nossos esforços, mas na graça de Deus que nos justifica e nos liberta do poder do pecado. É como se Deus nos oferecesse cordas, equipamentos de escalada e um guia experiente para nos ajudar a alcançar o topo da montanha. Uau, que imagem inspiradora. A gente percebe como a análise cuidadosa do texto guiada pelo comentário de Mu nos leva a uma compreensão mais profunda da mensagem de Romanos e nos impacta de forma transformadora. Mas, mudando um pouco de assunto, lembrei de outra questão que me deixou curioso, a comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo. Ah, sim, uma comparação central na teologia paulina que lança luz sobre a obra da redenção. Exatamente. Em Romanos 5.12 e 21, Paulo traça um paralelo entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, o novo homem. Mas confesso que sempre tive dificuldade em entender as implicações dessa comparação. Mu nos ajuda a desvendar esse mistério. Ele explica que Paulo usa essa comparação para mostrar como a desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte para o mundo, enquanto a obediência de Cristo trouxe a graça, e a vida é como se Adão tivesse aberto uma porta para um labirinto escuro e sem saída, e Cristo viesse com a chave para nos libertar e nos guiar para um caminho de luz e vida. Nossa, interessante. Então, através de Cristo, somos libertos das consequências do pecado de Adão e recebemos uma nova chance de viver em comunhão com Deus. É como se a história da humanidade estivesse ganhando um novo capítulo, numa nova esperança. Exatamente. E essa nova esperança se manifesta na nossa união com Cristo, um conceito que Paulo explora em Romanos 6, usando a imagem do batismo. Assim, a passagem que fala sobre sermos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitarmos com ele para uma nova vida. Isso mesmo, Mo explica que para Paulo o batismo não é apenas um ritual externo, mas um ato que simboliza a nossa união com Cristo quando somos batizados. Morremos para o pecado e ressuscitamos para a justiça. É como se estivéssemos mergulhado em águas profundas, lavando as manchas do passado e emergindo como novas criaturas. Uau, que imagem poderosa! Mas, e na prática, como essa nova vida se manifesta, o que muda em nós depois dessa união com Cristo? Romanos nos mostra que essa mudança se reflete em todas as áreas das nossas vidas. Paulo nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, a nos renovarmos em nossa mente. E a não nos conformarmos com os padrões do mundo. É como se tivéssemos passado por uma reforma interna, trocando os móveis velhos por novos, pintando as paredes com cores vibrantes e abrindo as janelas para a luz entrar. Entendi, é uma transformação completa que nos leva a amar a Deus de todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Perfeito. E esse amor se manifesta na prática através da humildade, da paciência, da bondade, do perdão, da compaixão, da justiça. E da verdade, é como se a nossa vida se tornasse um jardim florido, onde cada virtude representa uma flor diferente, colorindo e perfumando o ambiente ao nosso redor. Que lindo! E essa imagem do jardim nos leva a outro ponto importante de Romanos, a questão da liberdade cristã e dos limites dessa liberdade. Exatamente, nos capítulos 14 e 15, Paulo traz dessa questão nos ensinando a respeitar a consciência dos irmãos mais fracos na fé, evitando atitudes que possam levá-los a tropeçar. É como se estivéssemos caminhando em um jardim onde cada pessoa tem o seu ritmo e a sua forma de apreciar a beleza das flores. Precisamos ter cuidado para não pisar nos canteiros dos outros e respeitar o espaço de cada um. Faz todo sentido, a unidade da igreja é um valor fundamental para Paulo. E ele nos exorta a buscar essa unidade com amor, paciência e compreensão. É como se ele estivesse nos dizendo, gente, somos um jardim com diferentes tipos de flores, mas todos precisamos do mesmo sol e da mesma água para florescermos.
Vamos cuidar uns dos outros e celebrar a beleza da diversidade. Perfeito. E essa tolerância e respeito mútuo são essenciais para que a igreja possa ser um ambiente de acolhimento, crescimento e comunhão. Mas além dessa ênfase na unidade da igreja, Paulo também nos orienta sobre como devemos nos relacionar com as autoridades. Assim, em Romanos 13, Paulo nos ensina a submetermos às autoridades constituídas, pois elas foram estabelecidas por Deus para nossa proteção e para manutenção da ordem. Mas e quando as autoridades agem de forma injusta ou contrária aos princípios de Deus, como devemos nos posicionar? Essa é uma questão complexa que exige sabedoria e discernimento. Mão nos ajuda a refletir sobre essa questão analisando o contexto histórico da época de Paulo e nos mostrando como podemos aplicar seus ensinamentos em nossos dias. Ou seja, a nossa submissão às autoridades não é absoluta, mas deve ser pautada pelos princípios do Evangelho e pela nossa consciência guiada pelo Espírito Santo. É como se tivéssemos um mapa para nos orientar em um território desconhecido. O mapa nos dá a direção geral, mas precisamos estar atentos aos obstáculos, às bifurcações e às vezes até mudar a rota para chegar ao nosso destino. Exatamente. E essa postura nos desafia a sermos cidadãos engajados que buscam o bem comum e se posicionam contra a injustiça, a opressão e a corrupção. Mas para continuarmos explorando esse e outros temas fascinantes de Romanos, precisamos fazer uma pequena pausa. Na próxima parte, concluiremos nossa jornada analisando os capítulos finais da carta e as lições práticas que podemos extrair deles para nossas vidas. Que pena, já estou ansioso para a última parte da nossa aventura e você, querido ouvinte, não perca a conclusão do nosso mergulho em Romanos, fiquem ligados. E chegamos à parte final da nossa imersão em Romanos. Parece que foi ontem que começamos a desvendar essa carta com a ajuda do comentário de Douglas J. Moo. É verdade, o tempo voa quando estamos imersos em conhecimento, né? Voa mesmo. E ainda temos muito a explorar hoje. Vamos nos aprofundar nos capítulos finais de Romanos que nos desafiam a colocar em prática tudo que aprendemos até aqui. Sim, tá ligado? É como se Paulo, depois de nos guiar por um labirinto teológico, dissesse: agora você já tem um mapa. Vão lá e explorem o mundo. Exatamente. E Mo, como um guia experiente, continua nos acompanhando nessa jornada, nos mostrando os pontos turísticos, nos alertando sobre os perigos e nos incentivando a seguir em frente. Legal. E qual seria o nosso primeiro ponto turístico nesse mapa da vida cristã? Romanos 12 nos dá um excelente ponto de partida. Paulo nos convida a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, a renovarmos a nossa mente e a não nos conformarmos com os padrões deste mundo. É como se estivessem dizendo: ei, a transformação que vocês experimentaram em Cristo precisa ser visível em todos os aspectos da vida. Perfeito, uma mudança que começa de dentro para fora, impactando nossos pensamentos, atitudes e relacionamentos. E essa transformação nos impulsiona a amar a Deus de todo o nosso coração, alma, mente e força e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É verdade, esses dois mandamentos resumidos por Jesus são a bússola que nos guia o alicerce sobre o qual construímos uma vida que honra a Deus. Mas como esse amor se traduz em ações concretas... Romanos nos mostra que o amor se manifesta na prática através da humildade, da paciência, da bondade, do perdão, da compaixão, da justiça e da verdade. Nossa, quanta coisa! É como se Paulo estivesse nos dando uma receita completa para vivermos uma vida autêntica e transformadora. Mas falando em desafios, como devemos lidar com as diferenças dentro da igreja, afinal, somos todos diferentes com opiniões e experiências diversas. Nos capítulos 14 e 15, Paulo nos ensina a navegar por esse mar de diferenças com sabedoria e amor. Ele nos exorta a respeitar a consciência dos irmãos mais fracos na fé, evitando atitudes que possam levá-los a tropeçar. É como se ele estivesse dizendo: gente, vamos ser pacientes uns com os outros. Nem todos estão no mesmo ritmo, nem todos têm as mesmas convicções. O importante é caminharmos juntos, unidos pelo amor a Cristo. Exatamente. A unidade da igreja não significa uniformidade, mas a capacidade de conviver com as diferenças, reconhecendo que cada um de nós tem sua própria história, suas próprias convicções e sua própria forma de se relacionar com Deus. É verdade. E essa tolerância e respeito mútuo são essenciais para que a igreja possa ser um ambiente de acolhimento, crescimento e comunhão. Mas saindo um pouco do âmbito da igreja como Romanos, nos orienta a nos relacionar com as autoridades. Em Romanos 13, Paulo nos instrui a submetermos às autoridades constituídas, pois elas foram estabelecidas por Deus para nossa proteção e para a manutenção da ordem. Certo, mas e quando as autoridades agem de forma injusta ou contrária aos princípios de Deus, como devemos nos posicionar? Essa é uma questão complexa que exige sabedoria, discernimento e coragem, irmão. Mo nos ajuda a refletir sobre essa questão, analisando com um texto histórico da época de Paulo e nos mostrando como podemos aplicar seus ensinamentos em nossos dias. Ou seja, a nossa submissão às autoridades não é absoluta, mas deve ser pautada pelos princípios do Evangelho e pela nossa consciência guiada pelo Espírito Santo. É como se tivéssemos que equilibrar dois pesos em uma balança: a obediência às leis e a fidelidade aos valores do reino de Deus. Exatamente, esse equilíbrio nos desafia a sermos cidadãos engajados, que buscam o bem comum e se posicionam contra a injustiça, a opressão e a corrupção.
Mas, para finalizar nossa jornada, precisamos falar sobre a missão, um tema que permeia toda a carta de Romanos. Sim, Paulo nos mostra que o evangelho não é um privilégio para poucos, mas uma boa notícia que deve ser compartilhada com todos os povos. É como se ele nos dissesse: olha, vocês receberam um presente incrível, não guardem só para vocês, compartilhem com o mundo. E mesmo se coloca como exemplo de missionário dedicando sua vida a levar a mensagem de Cristo aos gentios e romanos, é o resultado dessa paixão missionária, uma carta escrita com o objetivo de fortalecer a fé dos cristãos de Roma e encorajá-los a se engajarem na propagação do evangelho. Que legado inspirador. Paulo nos desafia a sermos embaixadores de Cristo, levando sua mensagem de amor, graça e esperança a um mundo que precisa desesperadamente dela. Com certeza. E o comentário de Mu nos equipa para essa missão, nos dando ferramentas para entendermos melhor o Evangelho, para comunicá-lo com clareza e para vivê-lo de forma autêntica e contagiante. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em Romanos. Que aventura incrível, foi muito bom estar com você aqui, desvendando os mistérios dessa carta. Foi muito bom estar aqui com você também. E você, querido ouvinte que nos acompanhou nessa expedição, compartilhe suas descobertas, suas dúvidas, suas reflexões, a sua participação. Enriquece a nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na fé e no conhecimento. Com certeza. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.